Graça e paz, irmãos, boa tarde a todos. Que esta paz e esta graça permaneça em vossos lares, no vosso coração, não só hoje, mas sempre. Eu estou aqui hoje para trazer para os irmãos da Igreja Batista Nova Canaã, como a gente não está tendo as programações normais, eu vim aqui hoje trazer a lição da EBD, né? Vamos trabalhar ela de um pouco resumida, trazendo as principais lições a qual essa literatura traz, né? Para você que não está acompanhando essa literatura aqui na igreja, nós estamos trabalhando com os livros poéticos, com exceção de Salmos, né? Já que Salmos a gente trabalhou numa literatura diferente, né? Teve uma literatura só sobre o livro de Salmos, né? Então a gente vai estar trabalhando apenas com o livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, né? Ou Cantares. Então a gente está trabalhando com esses livros poéticos na literatura atual que a igreja está trabalhando, né? Hoje nós iremos falar sobre a nona lição, né? Hoje será a nona lição, o qual o tema é a exaltação à sabedoria, né? A gente já estudou o livro de Jó nas primeiras lições e nós estamos agora em Provérbios, né? Então a gente vai estar falando sobre sabedoria e vários conselhos que o rei Salomão traz para os cristãos, para a igreja dos dias atuais, né? Você que ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo para que as pessoas também possam estar cada vez mais aprendendo mais de Deus e principalmente, né, possa estar abrindo a porta da sua casa, do seu coração, para receber a palavra e o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, os irmãos que têm a literatura, né, que têm a revista em casa, que você possa abrir a sua revista, acompanhar. O texto base para esta lição está em Provérbios, do capítulo 9 até o capítulo 15. A gente vai estar falando sobre alguns aconselhamentos a qual o autor traz para os cristãos dos dias de hoje, né? Uma das coisas que é de suma importância, principalmente nos dias atuais que nós vivemos, é de que o cristão venha a ter sabedoria. Isso é de suma importância, né? E o autor, né, ele exalta a importância da sabedoria para a vida cristã. Infelizmente a gente vê muito no meio evangélico, né, muitas pessoas se desviando, caindo, ou falando tantas coisas que não convém, tantas heresias que não está na palavra de Deus, porque isso é falta de sabedoria, falta de buscar o conhecimento da palavra, falta de buscar a revelação do Espírito Santo, ao qual nos traz através da palavra. Então muitas pessoas estão necessitando urgentemente da sabedoria de Deus, para com seus filhos, para no seu trabalho, para a obra da igreja, para de todo um contexto. Muitas pessoas estão precisando, necessitando urgentemente da sabedoria. Na lição de número 7, que foi trabalhado, né, na última EBD que teve, o tema era a instrução paterna e conselho aos filhos, né? É tão importante isso na nossa família, de saber como o esposo deve lidar com a esposa, da esposa com o esposo, do pai para com o filho, do filho para com o pai, né, do patrão para o empregado. E uma diversidade de coisas nós vemos que precisa da sabedoria. E nós vemos também muitas histórias bíblicas que as pessoas falharam por falta de sabedoria, né? Então, na lição de hoje, né, que é a lição de número 8, o textuário diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Aí está lá no capítulo 9, verso 10. Então aqui a gente já vê que Salomão traz para si dizendo que quando nós tememos ao Senhor, nós já estamos vivendo o princípio da sabedoria. Qual é a primeira atitude que demonstra a sabedoria do homem? É temer ao Senhor.
Quando o homem teme ao Senhor, ali já denota, ou ali já há um ponto que demonstra que aquele homem, talvez não grande, mas já tem ali um pouco da sabedoria. Já é o princípio, já é o começo, já é importante, né? Quando você teme ao Senhor, você está dando um passo a uma sabedoria maior de que o Senhor possa trazer para a nossa vida. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo me compreender, né, sobre a questão da sabedoria, que o temor, eu não estou falando de temor, não estou falando de medo. Ah não, eu tenho medo de ir para o inferno e por isso eu sou crente. Não está falando desse tipo de coisa não. Está falando do temor, o temor ao Senhor. Reconhecer que Ele é grande, reconhecer que Ele é tremendo, reconhecer que tudo está sob o seu controle, a nossa vida e tudo que com nós se relaciona está no controle de Deus. E que se eu não andar em caminhos retos, eu vou estar desaprovando ao Senhor. E se eu ando em caminhos corretos, segundo os princípios do Senhor, isso agrada ao coração de Deus. Isso é temor, é fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. O autor, na introdução, ele diz o seguinte: neste capítulo, ou aliás, nestes próximos capítulos, Salomão exalta a sabedoria, usando situações em termos do dia a dia, dando orientações a todos como ter uma vida pautada nas decisões feitas com sabedoria. Então, Salomão, ele exalta esse tipo de coisa. Salomão era um homem, sem dúvida nenhuma, um homem com uma sabedoria extrema. E o que é mais interessante, que ele era um homem que sabia contextualizar. Ele pegava situações do dia a dia e mostrava onde as pessoas falhavam e aonde pessoas acertavam, né? Então ele faz todas as suas instruções, ele traz um embasamento. E quando nós paramos para aprofundar um pouco mais, a gente vê que tem todo o sentido aquilo que Salomão está nos ensinando, através do Espírito Santo de Deus, né? No primeiro tópico, aonde diz o seguinte: exaltação à sabedoria. Exaltação à sabedoria. O que é sabedoria, né? O que é sabedoria? Segundo a revista, diz que no dicionário que a sabedoria é um dom que nos permite discernir qual é o melhor caminho a seguir, a melhor atitude a tomar nos diferentes contextos da vida. Então isso é sabedoria. Ela nos ajuda a ter a melhor escolha. Por isso que quando o Salomão fala lá no verso 10, no capítulo 9, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque o temor a Deus é uma escolha. Então, se eu escolho temer ao Senhor, eu estou escolhendo a melhor coisa. Isso já demonstra o princípio da sabedoria, né? Então, a sabedoria é uma palavra derivada do grego, que é Sofia, que significa estudo ou conhecimento, que por sua vez vem do Sophos, que significa sábios, e tem como significado aquilo que o sábio possui, né? Então, a sabedoria ela está relacionada a isso, e é importante nós frisar também que a sabedoria não se reduz apenas em uma palavra, né? Ou apenas em um ato, mas se reduz em todo um contexto de escolha que o ser humano escolhe. É importante também nós frisar que a sabedoria, né, torna o homem sábio, mas essa sabedoria provém de Deus, né? Essa sabedoria provém de Deus. A sabedoria ela não vem acompanhada com o egoísmo, com a prepotência ou com vários outros fatores, né, que afastam o homem de Deus. Tem muitas pessoas que, por ser inteligente, acha que é sábio, né? E usa e se diz sábio, porém traz consigo uma grande arrogância, se sentindo superior aos demais. Não, isso não é sabedoria. A sabedoria ela vem acompanhado com temor, ela vem acompanhado com amor,
ela olha, antes dessa pessoa tomar qualquer atitude, ela olha todo um contexto e sempre procura fazer o melhor, seja para ele, para a sua família ou para aqueles que com ele se relacionem. A gente vê Salomão, quando através de um sonho Deus pergunta a ele o que ele deseja, o que ele quer que o Senhor dará, né? Ele pede da parte do Senhor sabedoria. Só o ato dele pedir sabedoria demonstra que ele já era um homem sábio, demonstra que ele temia o Senhor. E qual era a principal preocupação de Salomão ao pedir sabedoria? É porque ele gostaria de julgar o povo de maneira correta. Olha só a importância da sabedoria e olha só o que a sabedoria significa: amor ao próximo, amor a Deus, né? Salomão, ele pede sabedoria não para se auto-vangloriar ou se exaltar, mas não, ele pede sabedoria a Deus para fazer aquilo que é correto, para fazer aquilo que é certo diante do Senhor. Então, por isso, a importância da sabedoria. Isso está lá em 1 Reis, no capítulo 3, 9, onde diz o seguinte: dá ao teu servo entendimento para julgar o teu povo, para discernir com sabedoria entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este povo tão numeroso, né? Essa é a justificativa que Salomão tinha ao pedir sabedoria para Deus. Esse também deve ser o nosso argumento diante do Senhor ao pedir sabedoria, né? Para criar os nossos filhos, para nos desviar do mal, para tratar bem o nosso próximo. Então, esta lição, né, o livro de Provérbios em si, traz para os cristãos hoje lições para nós viver uma vida ética. Ética. São tantas coisas que nos afastam de Deus, e uma das coisas que está praticamente em extinção dentro do contexto evangélico é a ética. A gente vê líderes espirituais defraudando a igreja, às vezes roubando a igreja, usando a fé das pessoas para se beneficiar, ou pessoas que se dizem cristão, mas quando está em casa trata mal a esposa, trata mal os filhos, ou no trabalho faz coisas escondidas do seu patrão. Então são uma série de fatores que eu posso estar apontando aqui, de pessoas que se dizem cristão, mas que não têm sabedoria, que não vivem eticamente, né? E é importante nós ressaltarmos isso. Eu peço desculpa aos irmãos, né, que eu estou fazendo a lição de uma forma bem resumida, para o vídeo não se tornar muito longo, tá bom? Mas os irmãos que têm a literatura em casa possam acompanhar, ler, né? E os irmãos, aquele que não tem, possa estar aprendendo ou conferindo na própria palavra de Deus aquilo que nós estamos falando aqui, tá bom? O segundo tópico é instruções importantes. Então nós vemos aqui agora Davi fazendo alguns tipos de instruções importantes e trazendo também algumas coisas que traz solidez para a vida daquele que busca sabedoria, né? No primeiro versículo do capítulo 10 diz o seguinte: o filho sábio alegra o pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe, né? Isso é importante ressaltar isso, né? Normalmente o filho sábio, ele tira boas notas na escola, ele é obediente aos pais, ele entra numa universidade, traz orgulho, né? Isso não é uma questão de criação ou uma questão de status financeiro, não. Isso está falando de sabedoria. Porém, o filho insensato, independente da ocupação social que ele ocupa, ele logo entra no mundo do pecado, na embriaguez, no mundo de droga, às vezes rapazes engravidando moças, ou moços se engravidando. Então é todo um contexto que é onde falta a sabedoria, né? A sabedoria onde falta a instrução, e isso é um grande desperdício. Diz o seguinte: o que trabalha com a mão remissa empobrece,
mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se, né? Aí você fala, mas o que é remissa? Remissa significa enganosa, que demora a fazer algo, lento, tardio, vagaroso, negligente ou descuidado. Ou seja, o que trabalha com a mão descuidada, esse só vem a empobrecer. Porém, aquele que trabalha de maneira correta, esse enriquece, né? Isso também é fato, só que nós acompanhamos no dia a dia. Tem pessoas que trabalham muito, mas porém não trabalham de maneira correta. Sempre mantêm uma vida constante. Se tratando financeiramente, não consegue romper, porque trabalha de maneira descuidada, ou devagar, ou é mesmo, em outras palavras, é preguiçoso, né? Mas aquele que é inteligente, que trabalha de maneira correta, esse consegue enriquecer-se. A outra lição que diz o seguinte: quem ama a integridade anda seguro, mas o que anda no caminhos tortos será descoberto, né? Aquele que anda na integridade, aquele que anda corretamente, ele anda seguro. Aquele que anda de uma maneira correta. Um exemplo simples. De repente tem dois homens, em cada um em seu veículo, e lá na frente tem uma blitz, né? Lá na frente tem uma blitz. Aquele que é íntegro, ele vai habilitado, ele vai com cinto de segurança, ele vai com todas as normas de trânsito, né? Todas as normas de trânsito corretas. Então ele está seguro. Se sofreu um acidente, ele tem uma chance maior de não morrer. Ou se ele passar pelaquela blitz, ele não será multado. Porém, aquele que é imprudente, que anda nos caminhos tortos, ele vai sem habilitação, sem cinto de segurança, com excesso de peso no carro. E aí quando chega na blitz, meu amigo, as coisas serão descobertas, né? Ele não está seguro. Se acontecer algum acidente, ele vai colocar risco de pessoas, a vida de pessoas em risco, né? Da mesma forma aquele que anda embriagado ou não. Então assim também serve para a vida, né? Então nós precisamos ter da parte do Senhor a sabedoria para tomar as decisões no dia a dia. Nós temos também aqui outras instruções, mais instruções. Outro tópico, diz o seguinte: a ansiedade no coração abate o homem, mas uma boa palavra alegra. Aquele que anda ansioso é abatido, mas uma palavra vigorosa, esse alegra o coração de Deus. É importante nós ressaltar, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, né? Que cada vez mais as mídias, ou muitas pessoas que não têm a prudência, que não têm o discernimento, andam ansioso, e essas pessoas andam abatidas e amedrontadas. Porém, aquele que transmite uma palavra boa, aquele que medita na palavra de Deus, ele está seguro, ele encontra-se calmo e alegre, porque a palavra de Deus ela é boa para alegrar o nosso coração. Continuando, diz o seguinte: o justo é um guia para o seu próximo, mas o caminho dos ímpios os leva ao erro. Isso também é algo que acontece muito nos nossos dia a dia. Muitas pessoas que não têm prudência terminam levando outras pessoas a errar, né? Mais um ensinamento da parte de Salomão. Eu vejo isso principalmente na vida de Aminon e na vida de Jonadab. Aminon era o primogênito de Davi, Jonadab era filho de Simé, irmão de Davi, né? Aminon estava apaixonado pela sua irmã, e Jonadab vai lá e instrui como ele deveria deitar com a sua irmã, né? Levando uma pessoa ímpia, levando outra pessoa ao erro. Isso nós vemos que traz uma grande catástrofe para a vida de Davi e todo o contexto do povo de Israel. Claro que isso era consequência do pecado de Davi, que havia cometido com Batseba e havia mandado matar o seu esposo. Mas nós vemos aqui também um exemplo de um homem ímpio conduzindo ao outro ao erro. E assim, nós vemos isso muito acontecer no nosso dia a dia, né? E
nós temos aqui mais alguns itens importantes. Está aí no capítulo 14 e 15 de Provérbios, né? Toda mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, com as mãos a derruba, né? A sábia edifica, cresce, faz crescer o seu lar, porém, a insensata, ela vai tirando a comida da casa, vai tirando as teias, vai tirando todo o madeiramento e por último derruba as paredes e o alicerce, porque não tem a sabedoria da parte de Deus, né? Então precisamos ter da parte de Deus muita sabedoria, né? Para nós andarmos segundo o coração de Deus. Lá no verso 2 do capítulo 15 diz o seguinte: a língua dos sábios destila conhecimento, mas a boca dos tolos derrama tolice, né? Ouvi muito da parte da minha mãe, desculpa o palavreado, sempre quando nós crianças falasse alguma besteira, né, ela se referia e falava: menino, para de falar borracha, para de falar besteira, só fala as coisas pela bunda, né? Era justamente isso a pronúncia que ela usava. Por quê? Porque tudo que saía às vezes da nossa boca quando era criança era tolice, né? Era coisa que não complementava nada para a vida de ninguém, só falava besteira. E assim são a boca dos tolos, né? Ninguém tem prazer de conversar com ele. Agora, meu amigo, quando a gente entra num ambiente onde tem um sábio, onde tem pessoas que têm um conhecimento, a hora passa e ninguém vê. A gente quer aprender mais e mais e mais da parte de Deus. Conheço um irmão que é esposo de uma irmã aqui da igreja, que quando às vezes eu vou lá visitá-lo ou fazer alguma coisa com ele, né, eu fico ali de boca aberta, só recebendo o que ele tem a dar, porque é um homem extremamente sábio. Claro que tudo isso é para a honra e a glória do Senhor Jesus, aquela sabedoria que ele tem, e porque ele tem buscado, tem orado, tem lido, né? Mas é prazeroso estar na presença dele, ouvindo o que ele tem a ensinar. Mas estar na frente de um tolo não tem nada que cumprimenta a gente. Vamos para finalizar, né? A conclusão diz o seguinte: nesses 7 capítulos, os relacionamentos que temos no dia a dia precisam de muita sabedoria e Deus nos presenteia. E é só pedir e depender dele, que sejamos desafiados todos os dias a exercer a sabedoria, sempre confiados de que Deus está no controle e nos ajudando, né? Que essa venha a ser o nosso desafio. Levantou de manhã cedo: Senhor, me dê sabedoria, nas decisões que eu posso tomar nesse dia, nas circunstâncias que eu irei enfrentar, né? Que o Senhor possa estar na direção, em nome de Jesus. Amém? Espero que você tenha gostado, né? Se tudo ocorrer conforme os planos de Deus, nós estaremos no domingo ou na segunda-feira trazendo a próxima lição, a lição de número 9. Então que você fique atento, né, para a próxima publicação do vídeo. Feche os seus olhos para que nós possamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de infinita misericórdia, Senhor, que as pessoas que vê este vídeo, ouvir esta palavra, possam abrir o coração e o entendimento para receber aquilo que o Senhor tem já falado ao nosso coração. Sou grato a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede, e que em nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando cada vez mais a sua igreja e a minha vida, a vida da minha família, em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos possam ficar na paz do Senhor, em nome de Jesus.